Tá conectando o áudio dele ainda, é melhor dar início, Tamar. Por causa Vamos do horário. começar, vamos fazer a nossa oração, vamos pedir a proteção de Deus, a companhia dos bons espíritos, para que possam estar conosco, para que possam nos intuir nos momentos necessários de compreendermos essa doutrina maravilhosa. Vamos pedir também para Deus abençoar o cunhado do nosso irmão Marcos Pessoa, que volta à pátria espiritual, também para abençoar o nosso irmão Fred, que se encontra adoentado, e todos os outros que estejam necessitando de amparo e proteção. E assim, Senhor, contando com a Tua proteção e a presença dos bons espíritos, iniciamos o nosso estudo da manhã de hoje com votos de paz. Gente, eu queria só fazer um comentário, né? Eu já fiz durante a semana, hoje inclusive coloquei 2 áudios aí, quando terminar vocês vão ver. Não se sintam pressionados a participar do estudo, né? Eu sei que às vezes pela responsabilidade de cada um, conheço todos vocês, pela responsabilidade a gente se sente assim, na obrigação de estar participando. A gente iniciou uma discussão, a gente viu que não vai dar certo pela ocupação para rediscutir os estudos ou outros artigos, vamos deixar de lado isso aí. Vamos focar justamente, né, de uma forma mais objetiva. Mas como eu estava dizendo para Robertinho aí, o objetivo nosso é trazermos um formato do estudo diferente, aproveitando esse momento, né, da pandemia, para que a gente possa expandir para outros grupos. Para vocês terem ideia, nós temos 4 grupos já, 2 de Revista Espírita e 2 de Livro dos Espíritos. Já criamos um centro de estudos que está sob a responsabilidade minha, de Cristiana, de Anderson e de Rian, para a gente abarcar, para a gente abraçar esses grupos de estudos. E a proposta é que daqui mais alguns meses, né, a gente, vocês, cada um de vocês, possa expandir isso, fazer novos grupos e também ter esse link com a gente através desse grupo de estudo. A gente fica com sede de saber, é verdade, sede de saber. Mas a proposta é essa mesmo. A proposta é despertar a sede cada vez mais, o saber, a necessidade do conhecer da gente. Então, o primeiro objetivo, graças a Deus, a gente já atingiu, né? Não se preocupem não, que com o tempo vocês vão perceber como esse trabalho está sendo elaborado, que nós sabemos que isso não é fruto da gente, né? Temos a participação, tem a nossa, né, o nosso envolvimento, mas nós sabemos que a espiritualidade sempre dá a sua ajudazinha através das intuições. Beleza? Hoje nós estaremos nos debruçando sobre o mês de abril, da Revista Espírita de 1858, e dentre os assuntos que foram escolhidos por nós, por todos nós no decorrer da semana, nós temos o período psicológico, que será comentado pelo nosso irmão Roberval, aí 10 minutos, aí Anderson, você controla o tempo, por favor. Depois eu farei abordagem sobre o espiritismo entre os druidas, e depois João fará a abordagem sobre a descrição de Júpiter. Beleza, Roberval, você com a palavra, meu amigo. Só rapidinho antes do Roberto começar a falar, 10 segundos. Tá com problema no áudio do João, mas já deu certo. João conseguiu resolver agora. Beleza? Então pode tocar o barco, pessoal. Seu áudio está fechado, Roberval. Oi. Beleza. Sim. Abriu. Tudo bem, vamos lá. A forma que foi proposta, Itamar colocou, para que nós pudéssemos mergulhar no pensamento de Kardec. Eu analisei a parte psicológica, não é minha área, Roberto vai me perdoar, e vocês aí que têm um conhecimento mais aprofundado em relação à parte da psicologia. Mas eu imaginei um pouco como Kardec via toda essa questão. Obviamente, quando ele escolhe justamente essa carta de Georges e ele faz a publicação, ele no seu interior, no seu íntimo, ele já sabia de todo aquele relato que é colocado na carta
E ele deixa e coloca porque justamente era um pensamento de uma outra pessoa que já demonstrava um conhecimento grande em relação aos postulados da doutrina, realmente tinha compreendido o sentido da doutrina espírita. E eu fiquei imaginando porque, se nós formos observar a parte psicológica, nós vamos entender que, como foi colocado, as informações elas chegam conforme a nossa capacidade de entendimento. Isso, se nós formos buscar no próprio Egito, essa questão toda, você vê que tem os iniciados. Então, na verdade, o conhecimento era restrito para poucas pessoas, não era um conhecimento voltado para a massa em si. Ou seja, algo de novo? Não. Por quê? Porque nós vamos ver o próprio Jesus colocando que, na verdade, nós só podemos tomar alimento sólido, porque líquido, porque o sólido é muito pesado e a gente não tem condições de absorver. Então, com tudo isso, eu estou tentando fazer uma síntese rápida, que são apenas 10 minutos, nós vamos compreender que toda informação, toda orientação, ela chega justamente na proporção que as pessoas estão prontas, aptas para receberem essa informação. E os espíritos também nos colocam isso o tempo todo, as obras de Kardec vem nos mostrando justamente que a cada período, a proporção que você amadurece psicologicamente, novas informações vão chegando e, no momento atual, novas informações também virão, porque nós não temos ainda também a capacidade de absorver certas questões. Na época de Kardec, você observa, nós tínhamos um surgimento da ciência, as pesquisas, o desenvolvimento de tecnologias na época, né, dos motores, os transportes rápidos e o conhecimento do universo, buscando esse conhecimento de outros planetas. Ou seja, era um período que a ciência, na carta, ele demonstra isso, buscava todas essas informações e eles já começavam a desvendar, já conheciam esse aspecto material, mas que, no fundo, é o passo a mais, era necessário vir o conhecimento de ordem espiritual, o conhecimento de si próprio e o conhecimento das leis que regem a todos nós. Ou seja, é uma nova fase onde os espíritos fazem toda aquela movimentação ao nível planetário, trazendo essas informações. Ou seja, é um novo salto que a humanidade daria a partir daquele momento. E isso tudo é por quê? Porque psicologicamente nós já estávamos preparados para receber essa informação. Obviamente Kardec sabia disso tudo, ele tinha esse conhecimento. E tanto que na sequência da exposição, ele faz os elogios necessários ao senhor George pelas colocações que foram feitas. E, quer queira, quer não, Itamar, não tem jeito para a gente não ir buscar a informação, né, dentro do próprio Evangelho de Jesus. Você não pode, creio eu, não pode deixar de fora, porque é a base que Kardec coloca. E o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo também, vem mostrando que, na verdade, nós vemos a coisa por etapa, mas chegará o dia que nós veremos face a face. Então, toda informação que vem para a humanidade, todo conhecimento que chega até nós, certo? Ele vem conforme a nossa capacidade de entendimento e de percepção. Esse segundo passo, que é justamente o conhecimento das orientações espirituais, que vem fazer com que nós possamos ter um desenvolvimento maior no campo do crescimento espiritual nosso, isso é fantástico. Por quê? Porque à época nós sabíamos muito bem que esses conhecimentos eram tidos no campo do maravilhoso, do sobrenatural, e utilizados por pessoas na época, religiosos, que na verdade mantinham isso, até mesmo como forma de domínio sobre as pessoas. E esse domínio que eles mantinham, as pessoas acabavam ficando sem o conhecimento real dos fatos, ou seja,
não detinham conhecimento e, obviamente, não tinham como crescer e desenvolver, porque era vedado a essas pessoas esse nível de informação. Aí a gente volta novamente para o Evangelho, está aquela passagem que Jesus diz: ai de vós, se não me engano, escribas e fariseus, que toma a porta do conhecimento, não entra e não deixa os outros entrarem. Então, tudo isso a gente observa que foi objeto de manipulação. E os espíritos vêm quebrar isso, ou seja, vêm trazer as informações para todos nós, certo? Indistintamente, para que as pessoas realmente possam compreender, levantar esse véu, ou seja, uma nova era para a humanidade. Então, o que eu percebi nessa leitura, nesse aspecto psicológico, é a questão da maturidade espiritual para recebermos as informações necessárias para o nosso crescimento e a nossa evolução. Isso nós vamos nos deparar também no nosso estudo, como o Itamar coloca, que nós sejamos multiplicadores disso aí. Kardec também fazia esse papel de multiplicação desses conhecimentos. Nós vamos encontrar naturalmente pessoas com uma limitação muito grande no nível de entendimento. Por quê? Porque não tem a maturidade suficiente ainda para perceber e entender essas informações provindas do mundo espiritual, com o objetivo de nós conhecermos a verdade, para que a verdade realmente possa ir nos libertando. Eu acho que o grande papel aí é esse, e eu acho que Kardec mergulhou nisso tudo, sentiu isso tudo, sabia de todas essas questões, e foi muito feliz, eu acho, quando ele coloca essas matérias para análise, principalmente de outras pessoas que aparentemente não tinham vinculação muito direta com ele. Mas o que eu percebi foi isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa que eu coloquei aqui. Não. Eu coloquei justamente o que eu tinha percebido. É isso aí. Eu não usei os 10 minutos, ainda bem, sobra para os outros. Pronto, gastou 7 minutos e 50. Vai lá, Itamar, tá fechado seu áudio. Ei, Beto, podia ter sido o dia da gente, né, Beto? Que sobrava um pouquinho pra gente falar. Obrigado, Roberval. Vai lá, Itamar. Beleza, beleza. Porque, na verdade é o seguinte, se você fosse debruçar sobre temas, questões específicas aqui, tem muita coisa para você colocar e, na verdade, não vai dar tempo você concluir. Então, eu fiz essa síntese rápida. Eu espero que vocês possam até se manifestar em relação a isso, se concordam ou não, nesse espaço final aí. Mas é isso mesmo, Roberto. Você foi no cerne da questão aí. O objetivo nosso é justamente isso, é ter esse poder de síntese. Isso aí a gente vai adquirindo com o tempo. Principalmente a gente espírita que gosta de conversar muito, né? Eu vou falar sobre o espiritismo entre os druidas, e o que me veio logo quando eu li esse artigo, por que Kardec foi buscar justamente esta relação, buscar similaridades entre o espiritismo e os druidas lá, porque vamos fazer um retrospecto rápido da história. 58 anos antes de Cristo, na Gália, a Gália que é a atual França, né, a invasão dos romanos, então nós vamos perceber justamente os celtas de gauleses, que eram a etnia que habitava em várias extensões da antiga Europa, na chamada Europa pré-romana. E vamos encontrar, né, dentro deste povo, a categoria ou a classe que são os druidas, que na realidade a gente, às vezes, no movimento espírita, até utiliza aquele termo que foi atribuído, né, que Kardec teria sido a reencarnação de um sacerdote druida. Na realidade, druida não tem o acento, eu acho que é druida mesmo. Né? Se tiver errado, vocês me corrijam. Os druidas, um druida era um sacerdote. O druida, na realidade, era um sacerdote. Então, quando a gente utiliza Kardec, um sacerdote druida, a gente está sendo redundante. Né? E aí houve aquela informação do espírito Zéfiro, através da médium Caroline Baudin, quando o Zéfiro veio trazer a informação de que numa encarnação, naquele período das Gálias, né, Kardec, juntamente com ele, teriam convivido e teriam sido sacerdotes. Não sabemos por que Kardec utilizou isso, né, e não submeteu a apreciação que normalmente ele fazia do controle universal das informações. Captou essa informação e utilizou isso, sendo que não utilizou as informações de outras existências, de outras possíveis existências dele, famosas, porque ele utilizou, aí minha opinião pessoal, eu acho que Kardec
o professor Hipólito, na realidade não era Kardec, utilizou aquele pseudônimo porque não tinha tanta evidência como outras informações de possíveis ou prováveis encarnações anteriores dele. Aí é meu ponto de vista. Mas o que é que a gente vai observar nisso aí? A relação que Kardec faz, trazendo textos que foram publicados 10 anos antes. Então, 10 anos antes, um historiador Eduardo Fournier publicou várias informações, né? Ele publicava artigos, e nesses artigos ele trouxe as informações dos druidas, né? De como é que os druidas se relacionavam. Observem bem que essas informações foram compiladas, ele não informa a fonte, porque se a gente pegar a história, a gente vai observar que na Gália, naquele período, e até posteriormente, depois da invasão romana, quando os gauleses aí se misturaram, inclusive, com os cristãos primitivos, nós vamos observar que não tinha por hábito deixar registros escritos. Então, era uma tradição oral. A história dos gauleses tem como fonte a oralidade. Então, não tem informação como o Eduardo Fournier conseguiu obter essas informações ou esses escritos, que realmente é interessante. Aí Kardec transcreveu, o que Kardec fez foi transcrever para a Revista Espírita uma parte dessas publicações, dessa série de artigos do Fournier. E aí ele vem fazer uma relação do que tem, do pensamento dos gauleses, principalmente dos druidas, né, dos sacerdotes, a relação com o espiritismo. Então, o mais interessante é justamente que ele vai mostrar que existe uma relação muito forte. E isso, ora, se isso foi mais ou menos em 1848, 49, né, 1848, foi quando ele publicou a revista em 1858, então 10 anos antes de 1848. Quando Fournier publicou isso, Kardec vai dizer, inclusive, que nem se cogitava falar sobre os espíritos. Então, é algo interessante que Kardec... E aí Kardec vai dizer que tudo isso, na realidade, era apenas uma repetição do que os antigos já sabiam. E nós sabemos disso, que até no primeiro artigo da Revista Espírita, ele vai fazer uma relação de que alguns princípios que estão contidos na doutrina espírita, estava presente em todas as épocas da humanidade, na história da humanidade. E a gente sabe disso quando ele vai trazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo os precursores do Espiritismo, né? A gente sabe muito bem disso aí, não precisa a gente estar repetindo. Então, isso é um fato normal e natural. Mas o que chama a atenção, o que me chamou muito a atenção, justamente é quando o Kardec fala de que não existe dúvida para ele nas observações pessoais dele. Veja o que ele diz. Quanto a nós, não nos deixam dúvida nas nossas observações pessoais sobre a antiguidade e a universalidade da doutrina que os Espíritos nos ensinam. Quando ele fala doutrina aí, estava falando de princípios e não dela sistematizada. Isso é interessante, isso para a gente observar. Ele estava falando sobre os princípios que nortearam a doutrina espírita, que estavam presentes, reencarnação, imortalidade da alma, né? A crença em Deus único, então esses princípios aí, comunicabilidade dos espíritos. E aí ele continua dizendo que essa coincidência entre o que nos dizem hoje, a coincidência entre os espíritos estavam dizendo para Kardec em 1855, 56, 57, 58, daí por diante, né? E os tempos mais remotos, os tempos antigos, é um fato significativo da mais alta importância, porque ele vem demonstrar que aquilo não é uma criação de Kardec, é uma criação dos espíritos. Aí agora que ele vai trazer a chave para a gente entender. Ele vai dizer, faremos notar, entretanto, que em toda parte encontramos esses traços, né? Agora, em parte nenhuma vemos completa. Olha aí, ele diz, os traços estavam espalhados, mas em lugar nenhum encontrou ela completa.
tudo indica ter sido reservado à nossa época, coordenar esses fragmentos esparsos entre os povos, a fim de chegar à unidade do princípio através de um conjunto mais completo. É aí que ele vai entrar no que Roberval falou, que ele vai dizer que daria razão ao autor de artigo que citamos acima, o propósito no período psicológico para o qual parece a humanidade está entrando. Aí, por isso que ele inseriu esse artigo, período psicológico, quando ele vai dizer no final, quando ele cita aí, como já isso no artigo que Roberval leu, como já dissemos a Lures, jamais esses conhecimentos se perderam. Ficaram como fatos isolados, certamente, porque não eram ainda chegados os tempos que se fossem compreendidos. A maturidade, como o Roberval citou aí, a maturidade psicológica da população para poder ter uma compreensão maior. E aí ele traz outra informação no final do artigo de Roberval, quando ele diz: os espíritos já não ensinam nos recessos misteriosos dos templos inacessíveis ao vulgo. Ele fala da socialização do ensino dos espíritos. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Porque até então, os próprios sacerdotes gauleses, eles tinham aquilo, mas entre eles, o povo não tinha o acesso que eles tinham do conhecimento. Os sacerdotes gauleses detinham um conhecimento fantástico e maravilhoso sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação. Embora, é verdade, por isso que nós vamos ver nos outros artigos aí, subsequentes, por isso que antes fez aquela pergunta para mim, Robertinho, vocês vão se debruçar apenas sobre o primeiro artigo e os outros? Porque se observarmos bem, os outros artigos, Deus e o Universo, os 3 círculos e o círculo de Abred, é continuidade desse artigo. E a gente vai observar, lendo a história das tríades bardas, ou dos gauleses, ou dos célticas, que é a mesma coisa, tem sempre um amparo, uma fundamentação em cima de 3. E aí, por isso que todos esses artigos aí vêm de uma forma alegórica falar sobre determinados princípios do espiritismo. Levando Kardec até no final, fazer uma relação entre a escala espírita e a escala druídica. Ele faz uma relação para mostrar, para trazer para a gente que tinha realmente uma relação muito forte entre o conhecimento druídico e a doutrina espírita. Agora, ele deixou claro, justamente, aí está no item 7, quando ele vai dizer que essas fundamentações, têm uma relação. Quando ele diz aí, a doutrina espírita não consiste apenas na crença das manifestações dos espíritos, mas em tudo o que nos ensina a natureza e seu destino da alma. E aí ele vai dizer, se pois nos reportarmos aos preceitos contidos no livro dos espíritos, onde se encontra formulado todo o seu ensinamento, seremos surpreendidos com a identidade de alguns princípios fundamentais na doutrina druídica, como a reencarnação. Aí ele vai fazer a relação justamente com o livre-arbítrio, com a vontade, com a relação da mulher, que ele vai também trabalhar de uma forma semelhante, de uma forma muito semelhante. Tamar. E aí, meus amigos, eu queria chamar a atenção de vocês para a revista, vou dar um pulo aí, 1 minuto para mim encerrar, estou fechando. Ele vai vamos dar um pulo aí na Revista Espírita de 1868, Revista Espírita 1868, no mês de agosto, quando Kardec, logo no início, vai dizer: podem compreender-se sob o título de Espiritismo Retrospectivo os pensamentos, as doutrinas, as crenças e todos os fatos espíritas anteriores ao Espiritismo moderno, isto é, a 1850. Ele vem lá na frente, 10 anos depois, reexplicar isso aqui, dizer que traços do espiritismo encontravam-se espalhados em toda a história da humanidade e especificamente, aí o ponto de vista de Itamar, por ele ter sido um sacerdote gaulês, ele trouxe essa relação com o espiritismo entre os druidas, mas só aqui, em nenhum momento depois, lá na frente, ele vai tocar nesse assunto, só esse artigo, depois na Revista Espírita de 1862, é que ele vai citar um pouquinho de druida, mas muito pouco. Fechei. João, você. É isso que eu ia dizer. Sei que você cansou, mas conduza. João, leve a gente até Júpiter aí, João, por favor. João, libera o áudio aí, por favor, que eu fechei seu áudio na hora que o Itamar foi falar. É na parte de baixo da tela aí.
Pronto. Pronto, aí você desligou a câmera. Tá me escutando agora? Tô, mas você desligou a câmera. Liga a câmerazinha de novo. Onde é a câmera? É o segundo? É, o segundo, isso. Não, aí você desligou o áudio novo. Aí ligou a câmera. O áudio é o microfonezinho pequenininho que tem. Aí você desligou a câmera. Aí ligou a câmera agora. Toque no microfone. Toque no É o- microfone, João. Aí, Pronto, agora, agora. pronto. Obrigado, Beleza. João. Foi, vai embora? Meu pai do céu. Itamar me inventou uma história aqui de ir para Júpiter. E eu não gostei desse assunto, viu, Anderson? Se fosse para Marte era melhor, que a gente estava no fogo queimando por lá. Júpiter é frio. Então, o que acontece? Kardec faz uma retrospectiva fantástica em derredor do assunto. Ele começa aqui falando que o espírito Bernardo Polici, que é uma história muito bonita, mas não dá para contar aqui porque é muito longa, traz algumas respostas que ele diz que foi trazido por espíritos diferentes por outros médiuns, né? Não dá aí para configurar um consenso universal, porque ele não diz quantos médiuns são. Diferentes médiuns, mas, como diz o ditado, vai lá que seja porque não tinha tempo de tanta coisa, né? A minha foto antes não está aparecendo, está de Itamar na tela. É, mas pra gente aqui tá aparecendo seu vídeo normal, viu? É porque fica Hã? Pra você fica aparecendo de Itamar, porque ele foi a última pessoa que falou antes de você, mas pra gente fica aparecendo a sua, que tá falando. Beleza, Então fica então. tranquilo. Bota para lá, então. Aí Kardec continua dizendo que um fato notável sobre Júpiter foram algumas descrições anteriores que alguns outros espíritos apresentaram e que ele admite como uma presunção de exatidão. As colocações de Kardec são muito sensatas, né? Aí ele começa perguntando ao Bernardo que, em que condição ele estava na Terra, depois que deixou a Terra, né? Se ele saiu logo, foi para Júpiter, e o Bernardo disse que ainda ficou na Terra 30 anos. Fato interessante, 30 anos. Agora, outro fato curioso, que isso é confirmado pelas literaturas a posteriori, ele não está com o corpo espiritual do Bernardo. Ele se apresenta, como ele disse, como uma mulher devotada. E era uma missão de 30 anos. Só que ele não declina o nome por questões éticas, diz que é a pessoa quase sem nenhuma importância na sociedade da época. E o Kardec continua questionando ele, bombardeando, porque ele chegou a traçar pelas mãos do médium Victor Sardu alguns desenhos, tipo casas lá, ou a casa dele em Júpiter. E Kardec então questiona, para que ele fez isso? A resposta é muito engraçada, né? Com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Dá para entender, mas fica uma dúvida. O desenho de uma casa bonita e tal, será que isso inspiraria em alguém? Mas foi a resposta do Bernardo. E aí o Kardec pergunta, a temperatura de Júpiter é igual à nossa? Não. A temperatura lá é suave, porque não tem as latitudes que tem na Terra. Naturalmente, aqui na Terra, a gente sabe que a temperatura varia de acordo com a latitude, né? Cada hemisfério norte, hemisfério sul, e ainda as latitudes têm uma variação enorme. Lá, segundo o Bernardo, não. E aí Kardec pergunta se aquelas descrições que comparou Júpiter aos Campos Elíseos, de onde veio esse conhecimento? Ele explica que foi um conhecimento intuitivo
Eles possuíam de um mundo superior como Júpiter, né? E esse conhecimento permanecia na mão de sacerdotes. É interessante isso. Itamar acabou de falar do pessoal druida, que era a mesma coisa do Egito, o conhecimento mais chamado profundo ou esotérico, não é exotérico, era privilégio apenas do sacerdote, que o povão não tinha ainda condição de absorver. Robert Val também colocou muito bem, e o conhecimento ele vai revelando à medida que a evolução coletiva vai chegando. Aí Kardec continua: se o nosso Sol brilhasse em Júpiter, como seria? A intensidade da luz, se seria mais ou menos forte. Ele diz que Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que guarda a relação com a essência dos seus habitantes. E aqui ele diz que a luz grosseira do nosso Sol foi feita para nós, né? Então meteu o pau na gente. Mas ele vai me pagar, que eu vou para lá também, ele vai ver. Né? E aí também Kardec continua: e a atmosfera, os mesmos elementos? Ele diz: não, os homens não são os mesmos e as suas necessidades mudaram. Kardec então prossegue, detalhista. Kardec é detalhista demais. Água nos mares, sim, os mesmos elementos, né? No caso o nosso hidrogênio e oxigênio. Ele diz que mais etéreo. Vulcões, não, porque o globo não é atormentado como vós. Então isso fica para nós uma informação de que, na medida em que a Terra também evoluir, os grandes cataclismas vão reduzindo, né? Kardec, então, continua. E as plantas são iguais às nossas, tem analogia? Ele diz, são muito mais belas. Agora, explicar isso, porque a gente usa certos adjetivos: feio, bonito, alto, baixo, longe, perto, grande, pequeno, que são variações de um pensamento ainda incompleto, ao invés de dizer não está frio, não está calor, dizer 20 graus. Então, isso ainda existe, ele também usou conforme o nosso entendimento. Aí ele entra agora nos habitantes. Kardec, inclusive, ele arrumou, né, a conformação do globo, dos habitantes, das plantas, então fez uma montagem pedagógica, vamos dizer assim, que ele era professor, né? Aí ele pergunta: a conformação do corpo tem relação com o nosso? Ele disse que é a mesma. Interessante, né? Então, aquela história do Zé que está vindo para a Terra todo atrapalhadinho, todo monstrenguinho, fica meio duvidosa se aplicar a isso, a não ser que esses que estão se cometer não venha de Júpiter, mas pelo menos se vier de Júpiter não é. Se isto também aqui que o Kardec coloca, mas o Bernardo, sejam reais. Nós só temos uma confirmação disso até agora na literatura, que eu já ouvi no livro da mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, né, Carta de uma Morta, que ela visita Júpiter, Marte e Saturno. E interessante, a descrição dela sobre Júpiter combina com a de Bernardo Policy. É bom a gente ir pegando essas pecinhas do xadrez para a gente não se perder lá adiante em divagações. Eu ainda guardo muito atrás da orelha a história do Zé T, mas vamos para lá que não é problema meu dele, né? Kardec então pergunta: e a estatura é bem maior, bem maior. O corpo é mais belo, né? E é opaco, é translúcido. Ele diz que tem de todo tipo. Todos têm gradações, mas numa mesma ordem de espírito, né? E aí Kardec continua: o corpo envolve o espírito sem ocultar. Já é o Bernardo explicando, como se fosse um véu lançado numa estátua. Interessante. Então, lá em Júpiter, o corpo material é uma veste quase transparente, né? E ele aqui ainda continua: nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito e os seus semelhantes. Mas aqui, onde todos são bons, nada tem de esconder. Interessante, porque nós temos agora na Rússia um menino chamado Boris, que deve estar com seus 17, 18 anos, vocês podem ver alguns vídeos dele, que ele já tem desenvolvido o sétimo sentido, que é a ubiquidade. Está no livro dos médiuns. E
ele disse que veio agradecer a terra onde ele morou há 91 mil anos, na Lemúria. E agora ele habita em Marte, um mundo já de regeneração. E ele, o grande dilema dele é sair na rua lendo o pensamento do povo. Júpiter, isso é comum, né? Na Terra ainda é exceção. João, Aí um minuto. Pois não. 1 minuto só? É. Voou. Não dá nem para a gente falar nem metade, viu, Anderson? Porque é muita coisa. Apenas eu gostaria de destacar aqui se os espíritos lá se submetem a provas para cumprir missão. Sim, se trata de uma prova de amor que os elevem a sofrer. Podem falir nessas missões? Olha aí a resposta. Não, visto que já são bons e não há fraqueza, senão nenhum defeito. Ou seja, os espíritos mais puros dificilmente falem nas suas missões. Na Terra a gente vê grandes médias, né, que ainda teve pequenos arranhões, como a gente vai ver na revista o Daniel Doglahome, né, um médio fantástico, aqui recentemente, que também tiveram esses problemas. Então, significa que ainda são irmãos na caminhada, mas não ainda habitando num planeta com o nível vibracional de Júpiter. Até o próximo domingo. Robertinho, suas considerações aí. 5 minutos, acho que dá para dar para 5 minutos, que tem menos gente hoje, não dá, Anderson? Dá. 5 minutos, Robertinho. Controla aí, por favor, Anderson. Então, vamos começar sobre a questão... Deixa eu subir aqui minhas pequenas anotações. Período psicológico. Então, a partir do momento que a gente analisa com a psicologia, que é uma ciência que trata, na realidade, dos estados, né, mentais, estados, processos mentais, de comportamento e de interação com o mundo físico, então a gente percebe que Kardec ele teve a preocupação de analisar, e ratificando o pensamento do Robert Val, né, a questão da evolução da mente das pessoas que viviam naquela época, né? Porque o detalhe é o seguinte: cada um de nós vê o mundo por ângulos diferentes e vai depender do seu processo evolutivo. Então, a humanidade estava se desenvolvendo, evoluindo e tendo condições de compreender os ensinamentos que chegavam naquela época. Então, ratificando o que Itamar falou, né, as coisas estavam esparsas, soltas, né, em várias culturas, cada um estava vendo por ângulos diferentes, por grupos seletos, né? Então, naquele momento, que Kardec escreveu isso aí, que ele fala do período psicológico, estava demonstrando que a humanidade estava tendo condições, capacidade e condições de compreender aqueles conhecimentos que estavam vindo sobre a vida espiritual, né? E que eu acho interessante sobre isso, como é um estudo, é um trabalho meu, né? Como é que porque a gente interpreta o mundo através dos nossos 5 sentidos, a percepção que a gente tem dele. E os espíritos, quando a gente chega no plano espiritual, é por isso que eu acho interessante a importância de se debater sobre isso. Qual é a nossa percepção no plano espiritual? Os espíritos vinham dar a mensagem, né? Não obstante o Kardec se preocupar com a questão da universalidade, né, de todos os espíritos que passavam aquela informação, aquele ensinamento, estivessem todos com congruência, né? Mas é interessante perceber que a humanidade estava avançando como nós estamos evoluindo, crescendo. A própria psicologia ela está avançando em vários níveis, né? E a nossa percepção do mundo e das coisas está, no caso, se ampliando, né? A outra coisa é em relação ao espiritismo entre os druidas. Então, na realidade, tem pouco a acrescentar, mas o que a gente pode entender é o seguinte, que o Kardec, ele teve, antes, nessa encarnação como druida, das Gálias, né, ele teve a possibilidade de ter um conhecimento que ele aplicou aos estudos espíritas, né, de aprofundamento, de entendimento, de compreensão e de divulgação da doutrina dos espíritos. Então, essa passagem dele como druida, né, nas Gálias, possibilitou este conhecimento e aprendizado. Então, isso foi, vamos dizer assim, um facilitador.
como não existe o acaso, né, acho que foi necessário ele passar justamente para que houvesse esse desenvolvimento, essa evolução, e ele pudesse aplicar essa experiência reencarnatória na condição de divulgador da doutrina espírita e codificador também da doutrina. Quanto à questão no caso, a descrição de Júpiter, puxa, é algo assim muito interessante. A gente percebe que é um planeta bem mais evoluído. O João ficou preocupado com a questão do planeta Júpiter ser mais frio, mas os espíritos, o espírito Bernardo mostrou que não, né? Que a temperatura lá é tranquila, então a gente pode ir para lá, viu, João, sem preocupação nenhuma, né? Mas a gente vê que é um planeta muito mais evoluído, mais avançado. Uma coisa que eu gostaria de me aprofundar é a questão dos animais. Dá um entendimento que os animais lá são mais evoluídos que nós. E quando se pergunta, né, o Kardec pergunta qual seria, em questão de analogia, né, se nós, em relação ao planeta Júpiter, aqui, qual seria a comparação? Diz que nós seríamos macacos, né? Então, os animais lá são mais evoluídos. Então, eu pergunto, se nós fôssemos para lá, seríamos os animais? E se os animais viessem para cá, seriam mais evoluídos que nós? Porque os animais lá, por exemplo, eles não consomem carne, não são carnívoros, né? E nós ainda precisamos, como diz Emmanuel no livro Roteiro, ou no Consolador, precisamos nos alimentar das vísceras dos nossos irmãos inferiores. Não estou aqui fazendo crítica, não, né? Eu só estou fazendo esse questionamento sobre o nosso estágio evolutivo. Tá? A outra questão do tempo. Tá bom, então vou concluir. A questão do tempo, que o tempo lá se mede de uma forma diferente, porque lá é um planeta muito maior. Então a gente percebe o quanto a gente tem assim, que se aprofundar. Porque, de um modo geral, a gente está percebendo que essa revista espírita de abril se fala sobre esse processo de crescimento, de evolução, de depuração, de capacidade de compreensão das coisas, né? Quando se fala no período psicológico, quando fala sobre a questão dos druidas, quando fala sobre a questão da evolução no planeta Júpiter. Tenho dito. Beleza, Cristiana. Olá. A internet está bem falhando. Eu vou providenciar uma nota. Se Deus quiser, eu vou me libertar desse processo de escravidão da internet aqui. Pessoal, eu acho que os temas tratados hoje, todos são muito, muito interessantes. Aliás, a revista inteira, né? Eu acho que foi muito bem abordado essa questão do primeiro item que foi abordado. Acho que gostei bastante quando o Roberval disse, ele vem tratando sobre isso. Acho que em todo esse mês da revista, ele vem tratando sobre essa questão do conhecimento e da forma como o conhecimento vai se repassando pela própria capacidade nossa de assimilação, a própria capacidade da sociedade de assimilar esse conhecimento, né? Então, achei bem bacana quando o Roberval disse assim que a gente vai conhecendo a verdade vai nos libertando, né? Porque a verdade é única, ela existe, né, ali, né? Mas nós vamos descobrindo e a espiritualidade vai nos trazendo conforme aquela nossa condição de assimilação, que foi muito bem explicado no primeiro item do período psicológico. E também, quando chega no segundo item, eu achei muito interessante um trecho que Kardec diz assim: quase por toda parte a ignorância e os preconceitos desfiguraram essa doutrina. Quando ele vem falando que os princípios doutrinários eles não surgiram ali naquele momento, né? Eles sempre existiram, mas é a forma que nós vamos descobrindo e despertando para ele. O que Kardec fez foi essa consolidação, esse trabalho de metodológico, de reunir esses conhecimentos, como já foi tratado, né? Ele fala, quase por toda parte a ignorância e os preconceitos desfiguraram essa doutrina, cujos princípios fundamentais se misturaram a práticas supersticiosas em todos os tempos, exploradas para abafar a razão. O que acontece? Os conhecimentos que existiam, né?
eram conhecimentos dispersos. Então, quando a gente não tem uma capacidade de entendimento completo de um assunto, começa a se envolver aquele assunto com uma série de superstições, de coisas que a gente não entende. A gente ia, né, falar a gente porque nós possivelmente estávamos ali naquele momento que também não percebíamos tudo, né? Então, quando a humanidade não está preparada para um conhecimento integral ainda, o que que acontece? Vai revestindo ele de superstições, de visões dispersas, né? Mas é o que ele fala: todavia, sob esse amontoado de absurdos, germinam as mais sublimes ideias como sementes preciosas ocultas sob as sarças, não esperando senão a luz vivificante do sol para se desenvolverem. O que seria essa luz vivificante do sol, né? Seria esse momento em que, psicologicamente, a humanidade vai se preparando para receber, para conhecer, para entender melhor aquela amplidão dessa verdade. E conhecer dentro das nossas limitações, que é como nós estudamos na revista da semana passada, né? Dentro daquela limitação nossa, né? Imagina qual será a nossa visão quando a gente estiver já numa situação de ser habitante lá de Júpiter, né? Numa situação evolutiva diferenciada. Como vai ser a nossa percepção, o nosso entendimento? Então, eu creio que nesse estudo da revista de abril, Kardec veio nos trazer isso. Olha, os conhecimentos, eles vão se revelando, a doutrina é uma organização de conhecimentos, e nós vamos conseguindo entender e compreender todo esse processo à medida que nós vamos adquirindo essa maturidade psicológica, essa maturidade para entender, né, para perceber essa verdade. E com isso a gente também... 40 segundos. Obrigada, adoro. E com isso, nós vamos entendendo que esses 40 segundos me desfez do meu pensamento, mas tudo bem. Vem perceber a importância de todo esse processo, né? A gente percebe o nosso processo evolutivo nesse processo de conhecimento. A gente vai percebendo que a humanidade vai evoluindo. Isso vem dentro daquilo que a doutrina nos fala, da nossa escala do espírita, do desenvolvimento do espírito, né? A gente pode vivenciar isso analisando a própria forma de conhecimento que a humanidade vem passando. Beleza. Doutor Beto Brandão. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo melhor hoje? Seu som tá baixo, Beto. Estão ouvindo direito? Não. Deixa para a próxima, aí passa para outra, eu vou ver se eu estou certo aqui. Wilson, então você, enquanto o Beto vê a questão do som dele. Tá tendo som aí? Beleza. Com relação ao período psicológico, né, que Kardec coloca e que foi falado por... Wilson, foi... tá dando eco porque o áudio do computador e do celular tá ligado. Você precisa mutar o áudio de um dos dois, senão vai ficar dando eco. Ah, peraí. E agora? Pronto, agora beleza, valeu. Então, com relação ao período psicológico, eu acho interessante que logo quando o Kardec começa a abordar, primeiro ele dá essa introdução, falando da carta ou do artigo que vai ser publicado pelo senhor, deixa eu ver aqui o nome dele, né? Aqui não estou localizando o nome dele, mas eu fico fazendo uma comparação com os nossos dias. Quando ele diz assim, o período científico parece hoje se enfraquecer e depois dos progressos imensos que viu se cumprirem, não seria impossível o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica, né? E eu fico a imaginar, quando ele disse que esse período científico que vai suceder a esse período psicológico, e me leva a uma pergunta. Nos dias atuais, considerando esta máxima ou esse entendimento de Kardec, ou o que está escrito sobre esse período, o que nós estaríamos vivenciando hoje do ponto de vista dessa transição de períodos? Porque depois
do início, né, da modernidade ou da pós-modernidade, nós sabemos dos avanços científicos, dos avanços nas diversas áreas do conhecimento, de um modo geral. E na psicologia também, muito grande. Então, hoje, considerando essa abordagem aqui, falando do período psicológico, eu fico tentando hoje analisar o que nós estaremos vivenciando hoje do ponto de vista nesta pós-modernidade, que período nós estaríamos inaugurando ou vivenciando, ou se nós estaríamos vivenciando no momento vários, digamos assim, vários períodos em várias vertentes do conhecimento humano, né? Pelo menos é o que eu consigo maturar nesse momento sobre esse período psicológico. E é outra situação que eu vejo quando Itamar que falou sobre os druidas, né? Foi isso? Foi. Então, aí, aqui tem uma narrativa que vem falando também que os druidas, em uma parte lá nas Gálias, né, na Gália, em uma parte, os druidas, eles ficaram, praticamente todos eles se converteram ao cristianismo. Considerando que em outros locais isso não aconteceu. Isso não aconteceu, né? E aí eu fico a pensar qual foi o que foi que provocou esse convencimento, essa conversão ao cristianismo, se na própria história há dizeres que Jesus, na fase da adolescência, foi conviver com os druidas. Será que nessa comunidade onde Jesus esteve, supostamente, será que nessa comunidade que teve uma conversão total ao cristianismo, foi nessa comunidade que Jesus esteve, considerando que aqui na narrativa diz que em outras comunidades, em outros locais, dentro lá do meio das Gálias, não aconteceu essa conversão total ao cristianismo, né? E outra condição aqui que eu também estou observando, quando, acho que foi João estava lendo sobre o Júpiter, e que tem uma pergunta que ele fala sobre a questão se lá existe o sexo, né? Aí ele diz que há também, que é da mesma forma como nós, eu digo assim, porque se não existir, se os seres forem todos assexuados, digamos assim, como é que existiria a reprodução? Então ele diz que há da mesma forma que o nosso, que há, no caso, nós somos o que? Homem, mulher, e há a reprodução. E aí fico a pensar de que forma seria esta reprodução lá no planeta Júpiter, considerando um planeta de ordem superior à Terra. Basicamente, eram essas anotações que eu tinha aqui para falar. O Wilson parece que estava com o cronômetro do lado dele. O Wilson está aparecendo duas imagens suas aqui, viu? É porque ele está conectado no computador e no celular. Não é bicorporeidade, não, né? Não. Vamos lá, pessoal. Eu tenho poucas observações a fazer, até porque o que eu tinha para falar já é o que já foi falado. Eu acho que fizeram sínteses muito, muito boas hoje, né? Sobre a questão do primeiro texto que Roberval trouxe, além de tudo que já foi dito aqui, né? Eu só trago um trecho em que ele fala, né, que esse período anterior, o período científico, das ciências exatas, né? Ele fala que ele tinha sua importância, né? Que ele fala da providência de Deus e da importância desse desenvolvimento, né? Que a humanidade teria o seu momento de desenvolvimento psicológico, mas era importante que a gente se desenvolvesse na ciência humana, porque essa ciência humana é que ia nos ajudar no entendimento da ciência psicológica, né? E você vê que isso é uma fundamentação dos raciocínios que a gente vai vir depois, né? Porque a gente vai dizer, Kardec vai trazer o quê? Que a ciência vai ajudar a provar aquilo que o Espiritismo diz, né? Porque sendo a ciência o estudo dos fenômenos naturais, né? E o Espiritismo se baseando nos fenômenos naturais, né? A ciência com o tempo só vai provar aquilo que o Espiritismo, né, vem nos dizendo, ou trazer algo diferente, né? Como o Kardec bem disse, né? A gente já sabe sobre essa questão da evolução da ciência, os pensamentos.
e vou parafrasear João aqui lá do primeiro encontro, da ciência séria, tá, pessoal? Não é qualquer artigo que saiu, uma tese, né? Porque a gente tem esse costume de ser espírito, saiu uma tese. Não, então estava errado. Não, calma, gente. Tem que ter toda uma comprovação científica, não é só assim, né? Mas, enfim. Na parte que Itamar falou sobre os druidas ou druidas, eu também não sei exatamente, eu chamo de druida porque é o que eu estou acostumado a falar assim, né? Mas eu acho esse artigo muito interessante, gente, porque um dia desse eu e Itamar estávamos conversando num artigo que Itamar compartilhou comigo, de uma figura conhecida do meio espírita, né? E não é só ele, muitas pessoas fazem isso, infelizmente, tentando desmerecer o trabalho de Kardec, dizer que Kardec é ultrapassado, enfim. E nesse artigo, eu acho que Itamar vai se lembrar agora quando eu citar, o cara, dentro das argumentações dele sobre algumas coisas de Kardec, na verdade era um artigo que era sobre a cronologia das obras de Kardec, né, Itamar? E ele, no meio disso, o cara faz, tipo assim, quase que batendo em Kardec, fazendo a cronologia das obras dele. E o cara faz um comentário, numa das argumentações, como se Kardec tivesse se apossado da ideia da comunicação dos espíritos com a gente, né? Não é exatamente essas palavras que ele bota, né, Itamar? Mas é mais ou menos isso que ele diz, certo? E eu, na hora, eu até virei para Itamar e falei, olha, velho, uma pessoa que se diz conhecedora de Kardec, que estudou tanto Kardec, dizer uma coisa dessa é uma grosseria, né? Porque Kardec sempre tentou, não só nas revistas espíritas, na codificação também, né? Deixar claro que esse intercâmbio sempre existiu, né? O que mudou foi como é que se diz, como foi trazido no texto, né? No primeiro texto. O que mudou foi vamos dizer assim, a socialização, porque passou a ser praticamente com todo mundo, né, em todo canto, que isso também não é fenômeno de Kardec, né? Ele atribui a Deus, e é o momento em que a humanidade estava vivendo, né? E como é que se diz? E que o espiritismo tinha a sua função, que era juntar esses conhecimentos que sempre existiu, né? E tentar tirar do misterioso, do fantástico, né? E trazer para dentro da realidade natural, né? Mas Kardec nunca se apossou. Então, assim, é triste a gente ver, não sei se vocês já viram, provavelmente sim, mas espíritas conhecidos, né? Que estudam, pessoas que a gente sabe que estudam e tal, cometerem esse equívoco, né? Dizer que Kardec se apossava de algo que não era dele, coisa que ele nunca fez nas obras dele, pelo menos no meu entendimento, não. Esse artigo dos druidas é uma das comprovações disso, né? Sobre a questão das manifestações ou de Júpiter, né? Falta um minuto só, vou fazer pouquíssimas colocações aqui, né? A questão dos sacerdotes, né? Que você vê como o Cristiano trouxe, né? Você vê que os textos se completam, né? Kardec tinha essa linha de raciocínio bacana, né? Você vê que todo mês, quando ele separava a revista espírita, ele vinha construindo um raciocínio. E se você for ver o primeiro artigo, o segundo artigo é como se fosse um desenvolvimento do primeiro, né? Racionalmente falando, né? E ele vai chegar lá em Júpiter, onde tudo que ele falou no primeiro e no segundo é essencial. Na verdade, até o que ele vinha falando desde as outras revistas até agora é essencial para essa formação do entendimento, né? Lógico que o artigo é muito bom, porque entra em outros fatores, principalmente essa questão dos animais, né? E das pessoas, dos homens, como eles são lá, né? Os espíritos encarnados lá, né? O João falou sobre a questão dos ETs e questionou algumas coisas, e assim, eu tenho uma certa simpatia, meu tempo acabou, 10 segundos, eu tenho certa simpatia, mas também tenho um pé atrás também, João, com muita coisa, aí é a opinião particular minha, assim como o João colocou, a particular dele é minha também, mas assim, o que eu tiro de interessante do comentário de João é o seguinte, não é se eles são assim ou se não são, é o fato racional que o Espiritismo nos propõe, que João trouxe, e eu acho que a gente devia não perder essa característica, né? Bem que nesse grupo eu vejo muito isso. A gente manter sempre a característica questionadora, né? Pode ser e pode não ser. Pode ser por quê e pode não ser por quê. É importante, né? A gente manter esse característica. Você vê que o próprio João trouxe. Mas se lá em Júpiter eles têm um formato parecido com a gente, né? Por que chega aqui daquele jeito todo esquisito? Mas o próprio João já trouxe a outra possibilidade. Mas eles podem não ter vindo de Júpiter, né? Eles podem vir de um outro sistema solar que não seja o nosso. E lá a formação dos homens seja diferente. Enfim. Beleza. Né? Vai lá, toca o barco. Beto, Beto, vê sua participação aí, meu amigo. Tá ouvindo agora? Agora tá 10. Beleza? Eu chamei aqui um técnico aqui, minha filha que é mais nova. Conhece mais do que a gente.
Não conta agora o meu tempo, não. Tenha calma. Eu quero perguntar primeiro uma coisa. Vai ter os 3 minutos depois? 2 minutos. 3. A gente pode ficar até mais 3. Agora, eu queria ir para... eu não conheço o Wilson aí. Wilson é de Juazeiro. É novo na área, né? Wilson, não. É mais velho que eu. Não, estou dizendo aqui no grupo. Não, o Wilson está desde o início. Oxe, estou vendo esse cabra aqui agora. Estou estranhando. Mas deixa para lá. Agora conte meu tempo agora. Gente, eu não tive muito tempo de dar uma estudada não, mas hoje de manhã eu peguei que eu estava resolvendo algumas coisinhas em Salvador. Agora achei interessante aí, vou fazer um link entre o primeiro, que é período psicológico, e lá a doutrina dos druidas, tá certo? O que eu percebi é uma coisa interessante. Quando fala lá dos druidas, ele fala, como vocês falaram aí, daquelas, como é que se diz? Os iniciados, vamos dizer assim. Era uma coisa restrita dos conhecimentos. E quando passa para o período psicológico, já diz um outro período, que saiu dos iniciados, foi para a humanidade, mas mesmo assim ainda ficou restrito. Isso é interessante, porque ele fala a comparação da antiguidade, a gente chega lá no Velho Testamento principalmente, a gente vê que ficou restrito ao povo, esses conhecimentos mais para a população. Então, aí veio o terceiro período, isso aí é uma visão minha. E o terceiro período é o quê? Saiu de lá dos iniciados, foi para a humanidade, mas ficou ainda restrito. Então, chegou a hora agora de universalizar. Agora chegou a hora de pulverizar para toda a humanidade. Isso eu achei interessantíssimo. E depois, aqui no período psicológico, ele faz, quem quiser estudar ciência, ele faz dizendo o avanço da ciência, o que descobriu ali, não é? E que chegou a hora, através dessa pequena ciência que não é a que é hoje, chegou a hora de revelar algumas coisas mais das manifestações espirituais ligadas à moral e ligadas à ciência também. Eu achei isso aí interessantíssimo. Você vê que Kardec descreve uma cadeia que vai se formando, né? Uma cadeia nada bruscamente, né? Sai dos druidas, vai para um povo restrito, universaliza, mas é necessário que a ciência avance para que seja colocada pelos espíritos as coisas para avançar a humanidade, tanto na moral como na ciência. Então, eu faço esse link aí, primeiramente. E nos druidas ele fala uma coisa interessante que Cristiane falou aí. Cristiana, né? Falou aí interessantíssimo. Que ele diz assim, que essa doutrina, né? Deixa eu ler aqui. A ignorância e o preconceito, quase por toda parte, desfigura essa doutrina. Veja que já acontecia isso no tempo de Kardec, né? Trazendo para o nosso também, rapaz. Estão colocando cada umas coisas da doutrina espírita que não existe. Uma doutrina tão pura. Kardec começa aí, ó. Aí a gente vê aí passe não sei de quê, né? É tipo de passe. Tem centro que quando vai dar passe é um funga-funga danado. É no pé do ouvido da pessoa. É ritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente também está misturando. A gente tem que tomar cuidado. A gente vai em casas espíritas, muitas vezes, uma doutrina espírita é tanto ritual, ou uma sessão mediúnica é tanto ritual, tanta coisa, que tem que tomar cuidado. É sempre espírita fazendo regressão de memória. É um monte de coisa que a gente, do tempo de Kardec para cá, ainda a gente já está aprendendo ainda, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, por último, quando fala de Júpiter aí, comecei a ler hoje de manhã aqui, fiquei imaginando em que escala espírita está esse mundo. Fiquei imaginando, porque é uma mistura danada, viu? Até agora eu não sei se é superior, em que parte do superior, mas uma coisa interessante que eu achei aí, quando Kardec pergunta, né, como são esses espíritos neste mundo, ele fez igual o vosso. Tem escala também.
Não é que todo mundo está na mesma evolução por estar em um mundo evoluído. Ele faz a comparação com a gente está de prova de expiação, mas tem uma escala espírita aqui dentro do próprio da Terra, não é isso? Então eu levei a imaginar e vou levar para vocês aí essa encrenca aí para a gente decidir, resolver, depois ver. Então será que lá também a escala espírita é diferente da nossa? Porque a gente tem a escala espírita que a gente estudou aqui, a gente vê no livro dos espíritos. Será que lá tem outras nuances dentro do quadro de espíritos superiores? É uma coisa para a gente estudar, tá certo? Mas vou ter mais 3 minutos depois. Beleza, beleza. Ótima reflexão, Beto. Ótima reflexão, que inclusive a gente vai colocar isso para discussão durante a semana. Tem pimenta aí para a gente jogar. Roberval, 2 minutos para você, meu amigo. Tá fechado o seu áudio, Roberval. Ok. Tudo bem? Está ouvindo? Beleza. Tudo bem. Então, eu vou reivindicar meus 2 minutos e meio que eu deixei para o final. Né? Essa reivindicação, Anderson, por favor, hein? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi a colocação de todos vocês e eu tenho assim a mente aberta, eu gosto de analisar e observar as coisas. Em relação a ETs, extraterrestres, essa questão toda, eu tenho observado que existe uma preparação nessa turma nova que está chegando para que encare isso de uma forma mais serena e tranquila. Nós temos algumas restrições e tudo bem, vamos para adiante. Mas há alguns dias atrás eu vi uma reportagem em uma escola, eu não sei se já falei isso para vocês, em Londres, onde montaram uma cápsula espacial de brinquedo e na hora do recreio tocaram a sirene e chamaram os alunos e disseram, tudo crianças pequenas, que tinha chegado uma cápsula com os ETs para visitar a escola e levaram as crianças para o pátio. Quando as crianças chegaram, que viram essa figura, João, deformada, aquela coisa toda como é apresentado nos filmes, as crianças interagiram normalmente, abraçaram, visitaram a nave, ou seja, fizeram aquela coisa toda. Eu parei para fazer uma análise e observar que é uma espécie, entendo eu, de preparação para ver a reação dessa turma nova. E algumas coisas que eu tenho lido, eu tenho observado que existem informações em relação a isso que não é divulgado ao público. Inclusive a NASA tem informações sobre isso, dizem que tem, os russos e muitos outros países detêm informações, mas existe um acordo para que não se coloque isso a tal ponto. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu creio que exista sim essas informações em relação a esses seres de outros planetas que vêm, que nos visitam. E eu mesmo, Beto, uma época eu fui para Ipirá faz muitos anos, e naquela reta Baixa Grande Ipirá, eu parei o carro, eram 2 carros, paramos o carro para olhar para o céu, porque era uma coisa totalmente estranha, numa velocidade estonteante, que nós ficamos boquiabertos. E eu acho que tudo que nós conhecemos, nada se movimentaria de uma forma daquela. Então, eu sou aberto a isso aí, sem perder os princípios que a doutrina espírita nos norteia em relação à análise do bom senso, da lógica e da razão, sem fanatismo, né, e sem preconceito. Eu acho isso uma coisa muito, muito importante. Em relação à questão dos animais, como foi colocado em Júpiter, que nós seríamos praticamente animais em Júpiter, nós temos um conhecimento que diz que a partir do momento que quebra-se o elo entre o reino animal e hominal, é a introdução do livre-arbítrio. E eles dizem o seguinte, lá eles ordenam e os animais cumprem as ordens. Mas eu suponho que eles não possuam livre-arbítrio. Porque se possuíssem livre-arbítrio, seriam humanos. Então eu acho que isso aí são animais em Júpiter, sim. Seriam animais aqui na Terra, sim. A partir do momento que eles têm livre-arbítrio, eles deixam de ser animais para serem humanos. E para encerrar, o Wilson falou aqui a questão das várias vertentes
em vários períodos. Eu concordo também, Wilson. Eu acho que isso aí, como no início a coisa foi disseminada solta, hoje também é disseminada novas ideias, parece ser meio estapafúrdias, mas no fundo vai trazer um fundo de verdade que lá adiante nós vamos coadunar com um novo pensamento, com novas ideias, com novas revelações. Acho que nossa mente tem que estar aberta para isso, que o próprio Kardec nos colocou que nós teríamos que ser abertos para analisar todas as questões e julgar o que é lógico e o que faz sentido e o que realmente é comprovado com a ciência, conforme o João também fez algumas colocações. E a questão dos essênios e os druidas. 30 segundos. Jesus... Quantos? 30 segundos. Bom, rapidinho, vou fechar. Os essênios e os druidas. Pelo que me consta, um pouco que eu tenho conhecimento em relação a isso, os essênios são seres, são pessoas que são derivados justamente dos druidas, se eu não me engano. E essa convivência com Jesus, não com os druidas, e sim com os essênios. É alguma coisa que eu tenho lido também em relação a isso. E a escala espírita lá em Júpiter, vamos fazer um trabalho de evocação com o Bernardo para ver se ele vem nos informar sobre isso. Obrigado a você. Beleza, Roberto. Itamar, o médio vai ser você. É nada. Evocar Bernardo. Beleza. A minha parte é o seguinte, eu queria só reforçar o que Kardec fala nesse artigo, né, Espiritismo entre os Druidas, quando ele diz o seguinte, que apesar dos traços serem esparsos, ele junta justamente uma versão completa, mas o que abriu para mim, o que descortinou mais, eu gostaria que vocês lessem, né, a Revista Espírita de 1868, agosto, quando ele diz, olha como evoluiu o pensamento de Kardec. 10 anos depois ele diz, não foi senão em 1857 que tais observações foram coordenadas em um corpo de doutrina metódica e filosófica. Ou seja, só a partir de 1857, 1855, 56 é que ele pegou isso tudo e sistematizou, organizou de uma forma metódica e filosófica. Achei isso interessante. Queria também trazer a informação, o Beto Cristiana trouxe aí, sobre a questão dos ignorância e dos preconceitos, e ele diz também que essas práticas supersticiosas, presentes em todos os tempos, tinham o objetivo de abafar a razão, coisa que a gente ainda vê hoje. Abafando a razão, desconhecer Kardec é abafar a razão, justamente para entendermos o Espiritismo. Sobre o que João uma item 6, quando foi questionado sobre o espírito que tinha feito a pintura, né, numa casa de Marte, foi da casa de Mozart, inclusive está em uma das revistas espíritas essa pintura, viu? Foi através do médium Vitorino Sardô, que tinha uma disputa muito grande com o médium Camilo Flammarion. Tinha uma disputa grande entre eles dois. Agora, só através desses dois médios, pelo menos que eu tenho conhecimento, que vieram informações de Júpiter e de Marte. Outra coisa, João, gostaria de chamar a atenção, vamos ler no Livro dos Espíritos, pergunta 188, quando Kardec vai levar esse material da Revista Espírita para o Livro dos Espíritos. 188, ele vai dizer que Júpiter é mais adiantado, mas Marte é mais atrasado. Maria João de Deus se choca com Kardec nisso aí. Maria João de Deus diz que Marte é mais adiantado. Kardec diz aí, os Espíritos dizem que Marte é mais atrasado. Evolução, eu vou no pensamento de Roberval. Pergunta 607, Robertinho, quando fala sobre a questão da gente chegar na condição de Júpiter e ser macaco. Evolução, 607A, Livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito da progressão do princípio inteligente vir pelos 3 reinos e chegar na condição de humanização, que aí sim torna-se espírito. Então, para mim, é minha opinião pessoal. Escala espírita aqui, em qualquer planeta, é o mesmo. Opinião, e que inclusive a gente pode discutir isso. Beleza, João? Lá vou eu. Está ouvindo aí? Estão ouvindo. Muito bem. O danado daí do Robertinho pescou algumas coisas que eu ia concluir a respeito dos animais, mas ficou uma coisa, Roberto, interessante, que é que lá em Júpiter, quem constrói as casas é os animais. Os homens não
fazem mais isso. Os animais lá também não são mais carnívoros, você também citou, e isso sempre me chama a atenção na Terra, porque às vezes eu fico olhando assim, como é que tem tantas árvores e Deus ainda permite animal carnívoro quando todos poderiam ser vegetarianos. Já se tem até alguns estudos aí científicos que o animal carnívoro é mais violento do que o vegetariano. Não sei se é verdade, não, mas já se falou nisso. A respeito disso, também do sexo, dos corpos, eu li em algum livro, não me lembro qual, que são tantos, que na medida em que a gente, num corpo, não vai fazendo mais aquela função vai se retraindo. Ou seja, se a gente não usa mais os braços, não precisa de braço em certo planeta. Se não fala, não precisa de boca. E por aí vai. Não sei se é verdade. No caso de Júpiter, o Bernardo confirma, sendo os corpos parecidos com o nosso, o sexo também. Ele também fala que a vida lá seria em torno de 500 anos, né? E também lá ele aqui fala que há cidades. Se é como aqui, sim. Mas, um detalhe. Os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem solidão em torno do homem. Interessante isso. Né? Porque aqui a gente na Terra, nós já estamos usando muito aqui o adágio, que quem não é solidário vira solitário. Dá para entender isso? Quem não quer viver fraternalmente, pela caridade uns com os outros, acaba ficando sozinho. Então, isso aí é muito importante para a gente entender. A questão, Itamar, de Maria João Deus citar Marte, que é mais do que Júpiter, é um detalhe, né? Kardec tem a informação de Júpiter, também nenhum dos dois teve mais, dá para cá nenhuma outra confirmação. Está apenas em duas fontes, a gente fica com Kardec por enquanto, né? Mas é possível que ainda venha algum outro. Anderson, a questão dos irmãos ET. Tempo, viu, João? Conclua aí. Deu os 3 minutos já. Já venceu? Já, mas conclua o que você ia dizer agora. Anderson, a questão dos ET realmente é isso aí, né? Pode ser irmãos de outros planetas, né? Mas, pelo menos, a informação de Júpiter não se coaduna com o que se diz aí afora, né? Até pessoas espíritas de renome estão dizendo que recebem ET. Eu prefiro botar a barba de molho, como diz o Matuto, viu? Vamos embora. Robertinho. Tem muito pouco a acrescentar, mas eu queria falar, nesse período psicológico, a gente precisa contextualizar que a psicologia, naquela época, era mais uma filosofia do que uma ciência, né? Na realidade, eles tinham mais um conhecimento empírico e racional. Então, isso fez com que raciocinassem, parassem para analisar mais as coisas, principalmente a questão dos fenômenos, e tentando analisar de uma forma bem mais racional, né? Então, por isso, a maturidade psicológica permitia que fosse feito isso, porque no passado era mais um grupo seleto, né? Então a gente pega os druidas, se você pegar também lá do grupo dos doutores da lei, enfim, eram esses que tinham o trabalho de analisar a questão dos fenômenos. Nesse período de 1858, né, já se ampliava isso, a possibilidade de todos nós termos, através da observação e da racionalidade, termos um conhecimento maior. Quanto à questão que o Beto colocou, se nós formos lá na questão 50, na pergunta 58, né, do Kardec, ele pergunta lá, os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? E tem uma resposta interessante, de diversos graus, mas na mesma ordem. Então, eu tenho o mesmo raciocínio de Itamar. Eu acho que a escala espírita em todos os mundos, tá? É a mesma. Mas lá, em cima dessas escalas espíritas, você vai ver que vai ter uma degradação, né? Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos.
que inclusive na 59, rogamos que te reporte a escala espírita que demos no segundo número da revista e nos diga a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. E a resposta é: todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Então, a gente entende lá que a categoria são de espíritos bons, mas que têm as suas escalas, quer dizer, a sua condição evolutiva. Tá bom? Só tenho isso a acrescentar. Beleza, Wilson. Eu ainda volto aqui na questão, só para deixar esse debate, não sei se eu estou ouvindo. Ainda volto aqui na questão... Seu som tá ruim, Wilson. Hein? Seu som tá ruim, tá cortando. Deixa eu ver aqui o outro, né? Melhorou aí, não? Agora sim. Estou dizendo, eu volto aqui na questão da entrevista de Kardec. Tá cortando, Wilson. Tá cortando? Mas eu acho que é a internet, Tamar. Não, é o livro dele que tá batendo no fone lá, ó. O caderno tá batendo no fone dele. Quem? É o caderno seu que tá batendo no fone aí. Você tá botando o caderno no peito e tá batendo no fone. Será? Ele não tá com fone não, tá? Fala aí. Não. Não tá com fone não. Agora melhorou, Wilson. Vá. Então é bem rapidinho. Então eu volto aqui à questão da entrevista de Kardec. E nessa parte de João leu, tem uma outra pergunta já no final, diz assim. A segunda vista é como se nos disse faculdade normal e permanente. Wilson, conserte seu som enquanto a gente passa para outro que não está ouvindo nada. Cristiana, conserte seu som, por favor. Aí depois você entra, Cristiana, para a gente adiantar. Eu acho também, meu som tá dando ok, gente, porque minha internet tá bem estável também, tá? Beleza. Seu som tá bom. Eu não tenho muitas considerações, assim. Aliás, tem muitas perguntas. Acho que depois desse estudo eu vou ter que passar a tarde hoje estudando. Assim, me veio uma questão aqui, quando ouvindo, a gente lendo aqui de novo, a gente fala muito na questão dos extraterrestres, na questão da chegada deles aqui, eu acho muito bacana, leio muito, mas aí me tem uma questão. O corpo e o perispírito é adequado àquele mundo. Como seria a compatibilidade para a vinda para outro planeta, né? Será que teria alguma dificuldade? Porque o perispírito é formado de acordo com aquele planeta que ele está. O corpo dele é apropriado para aquela forma de vida dele. Tanto é que o corpo de Júpiter, pelos relatos, são corpos diferenciados, muito mais etéreos, né? Aí me veio à mente essa compatibilidade para esses seres estarem aqui corporalmente, né? Será que isso seria fisicamente viável, né? Isso não impediria uma presença espiritual, não sei. Me veio essa dúvida, acho que eu preciso estudar bastante para pensando como que seria isso? Porque quando a gente vai percebendo que os corpos em Júpiter são muito diferenciados, a gente vê a formação do perispírito, tem essa compatibilidade com a Terra, como que é? Quais seriam esses seres que poderiam estar aqui conosco, fisicamente falando, né? E me veio essa questão. E com relação ao estudo como um todo, eu acho que foi muito bacana, essa foi bem sintetizado, né? E tá tudo tranquilo. Beleza. Wilson, vê se seu som tá bom agora, Wilson. Melhorou aí, não? Melhorou, não. Tá dando eco. Você tem que desligar o áudio de um dos dois, ou do celular ou do computador. Senão fica... Pronto. Ligou? Vá. Melhor aí? Tá dando eco. Pode falar. Porque por causa do tempo, entendeu? A gente tem um tempo. Veja aí, olha aí agora, melhorou? Melhorou. Tá dando eco, mas melhorou. Veja só, eu me atenho aqui a essas questões de Allan Kardec, quando ele vem fazer essa entrevista lá sobre Júpiter, né?
uma questão que vem bem em mente é se essas ideias ou esses conceitos, essa forma de vida que há em Júpiter, se nós aqui na Terra, no planeta de expiações e provas, de alguma forma nós já aurimos alguma intuição de uma vida melhor, de uma vida mais consentânea com esse viver em harmonia com o ambiente e com os próprios semelhantes. Aí eu lembrei de uma cidade na Alemanha que chama Preisel, no sudoeste da Alemanha, onde eles têm um conceito novo de vida, de vivência, completamente diferente, inclusive tanto do ponto de vista pedagógico, a questão da educação em si, mas essencialmente lá se desenvolve uma ciência bastante diferenciada da ciência tradicional que a gente percebe hoje, que vai de encontro às questões do planeta saudável, né? E eu fico a pensar, esse povo de Preisel, no sudoeste da Alemanha, e tantos outros, eles já aurem de alguma forma a intuição ou os conhecimentos de outro planeta tipo Júpiter, nesse aspecto? Tempo, Wilson. Pronto. Fechou, Wilson. Anderson, você. Eu vou me ater aqui, porque o tempo é pouco, a colocação feita por Beto e introduzida por Robertinho. O seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar, quando a gente estudou a escala espírita, né? Dois fatores. Primeiro, que ele dividiu em 9 classes, depois virou 10, certo? Mas que ele deixa bem claro no texto que essa denominação foi feita pelos homens, né? Por ele e sua equipe. Que você pode dividir em 20, em 50, enfim. E em 3. E ele diz que existe um consenso entre os espíritos, vocês vão se lembrar disso agora, que são as ordens, as 3 ordens. A primeira ordem dos espíritos perfeitos, espíritos puros. A segunda ordem é dos espíritos superiores ou bons. E a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E quando a gente vai para Júpiter, o que ele responde? Nós estamos nos espíritos superiores, espíritos bons, certo? Ele vai dar na definição aqui dos espíritos bons, né? Lá em Características Gerais, na segunda ordem, no Livro dos Espíritos, ele vai dizer: como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens dos caminhos do mal, protegem a vida, os que se tornam dignos de sua proteção, e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em submetê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com o seu semelhante. Não são movidos por orgulho ou egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares como os bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram transformados em divindades benfazejas. Vocês vão ver que essa definição que está lá no Livro dos Espíritos, que é do artigo anterior, é completamente coerente com o que o espírito lá de Júpiter vem falar do que eles são, do que eles fazem, o que eles vêm fazer quando estão aqui na Terra, do título de trabalho que eles têm, entendeu? Então, eles estão dentro dessa ordem de espíritos superiores. Agora, a gente vai lembrar que nessa ordem existem 5 classes, né? Só não estão os espíritos puros. E em qual mundo está, acabou o tempo, me dê em 30 segundos, por favor, pessoal, só para me concluir isso, em que mundo está, aí a gente vai ter que se reportar ao artigo do mês anterior de Júpiter, né, que Robertinho tanto gostou, que no começo do artigo, ele nas 2 primeiras páginas, ele vai definir uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que a gente tem 5 classes de mundos: primitivos, expiações e provas, regeneração, felizes e celeste. E ele vai dizer que nos mundos primitivos só há espíritos da terceira ordem. Que no mundo de expiações e provas, há espíritos de terceira ordem e de segunda ordem encarnados, certo? No de regeneração, só há espíritos da segunda ordem. Nos mundos felizes, há espíritos da segunda ordem e da primeira. E no celeste, só há espíritos da primeira ordem, espíritos puros. Ou seja, pelo relato que ele traz de Júpiter, ou Júpiter é um mundo de regeneração, ou Júpiter é um mundo feliz. Porque lá não há mais espíritos infelizes como nós, da terceira ordem, né? Então ele tem que estar entre um dos dois, ou o mundo de regeneração, ou o mundo feliz, né? Enfim, essas são minhas interpretações. Beleza. Beto. Como disse Kardec, o importante é vocês se entenderem aí. As palavras ficam do mesmo jeito. Eu estou falando a mesma coisa que vocês aí. O que eu falei, eu não disse que tem 9 escalas. O que eu falei foi o seguinte, que a escala inferior ele botou
mais explicações. A escala superior, que é do Mundo Feliz ali, a segunda ali, ele foi só sucinto. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesses mundos, essa segunda escala deve ter mais nuances que a gente não conhece. Por isso que eu falei. Deve ter. Às vezes a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje, então ele só botou características gerais. Por isso que eu falei. Na questão dos animais, nem vou me meter, que eu não entendi nada, problema lá da evolução, nem vou. Eu não consigo imaginar um cachorro ou qualquer animal fazendo caso. Me desculpe aí, não vou entrar nessa confusão, não vou entrar, certo? A outra coisa aqui, que eu anotei aqui, eu vou insistir nessa parte aí, quando ele diz que a doutrina, às vezes, é enxertada com muitas coisas. E vai ser mais, sabe por quê? Porque quando ele diz que é chegado aos tempos, era naquela época que a ciência estava engatinhando. Era um momento do positivismo. Só que hoje a nossa ciência já aumentou muito, então vai vir mais coisa dos espíritos. Porque a gente já está na física quântica, já está penetrando o DNA, então vai surgir muitos espíritos, muitos médios trazendo carga d'água para a gente entender, porque os espíritos vão liberar alguns conhecimentos que a gente não sabe ainda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para nossas casas espíritas não virar, como é que se diz, um celeiro de médios de espírito que vem trazer coisas que não tem nada a ver, tá certo? Então eu fico nisso aí. Os animais não me interessam mais, o sexo lá não me interessa. Vou lançar somente uma coisa aí para a gente discutir. Eu acredito que o Júpiter é mundo feliz, sabe por quê? Que tem uma parte que diz assim, nesses mundos eles podem falir? Não. Regeneração ainda pode falir, que está lá na escala espírita, que retorna muito de provas de regeneração. Então, eu acredito que está nesse mundo feliz mesmo, mas, repito, deve ter algumas nuances que a gente não conhece, eles só colocaram coisas gerais, tá? Beleza? Encerramento. Beleza, beleza, ótimo. Gente, nota 10, nosso estudo hoje, a gente perceba como a gente está evoluindo, né? A construção do pensamento nosso, como está se encadeando, né? E a gente levantando questões para descortinar novos horizontes para a gente. Então, esse é o caminho proposto por nós, justamente para que a gente possa ampliar nosso conhecimento e beber nas fontes dessa doutrina maravilhosa. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação. Vamos continuar aí. João quer falar. João, diga, João. Abre o microfone, João, está fechado. E agora? Nota 10, pode dar seu recado. Pode dar o recado? É 1 minuto, 2 ou 3? Só um. Ave, mas ô perseguição. A intriga da oposição, tá vendo isso? Vou morrer brasileiro. Eu só vou botar uma pimenta aí para a semana de vocês, que adoram comer com pimenta. Kardec pergunta se lá no Júpiter tem pobres e ricos, porque viva na abundância e falta o necessário. Resposta, não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, dividiria. Não seria feliz enquanto o irmão faltasse o necessário. Mas Kardec nunca se conforma e fica fustigando. Então, as fortunas seriam iguais para todos? Olha que malícia do Kardec. Não, eu não disse isso. Eu disse que todos têm o mesmo grau e não tem ninguém com o supérfluo para que falte o necessário ao trem. Perceberam isso? Para esses irmãos que estão lutando pelas coisas aí em vários países, aí tem tudo que a gente precisa saber. E ainda ele diz, as respostas são contraditórias. Estabeleça uma concordância entre elas. Olha como Kardec fala. E Bernardo volta. A ninguém falta necessário. Ninguém possui supérfluo. A fortuna de cada um está na relação da sua condição. Aí Kardec, agora compreendemos. Beleza, beleza. É por isso que durante a semana, eu não sei se vocês perceberam, eu botei que eu fui comprar uma passagem para Júpiter e me venderam para Marte.
Eu vou para Marte, que está melhor. Então, Itamar, esse sistema que a gente vive na Terra é uma contradição com relação a Júpiter, né? Porque nós vivemos uma dualidade de capitalismo, socialismo. Na verdade, contradiz muito com as respostas do espírito aí a Kardec, né? Verdade, verdade. Eu estou aqui no CELAC. Eu estou aqui, gente, em Juazeiro, no CELAC, no Centro Espírita, né? Que eu pedi o pessoal, porque lá no posto a internet é muito ruim. Então aqui, ó, estou num ambiente maravilhoso. Beto levantou a mão aí. Diga, Beto. Se João teve 1 minuto, eu também tenho. Se o Wilson falou 1 minuto, eu também tenho 1 minuto também. Beto, rapidinho, antes de você falar, Beto, só dizer o seguinte, pessoal, o estudo, a hora do estudo acabou. Se alguém precisar sair, tudo bem. Mas quem puder ficar mais um pouquinho, a gente fica, que a gente bate mais um papo. Se alguém precisar sair, tudo bem, certo? Eu vou até parar de gravar aqui, porque a aula tá pronta. Mas é quem puder ficar mais um pouquinho, quiser falar um pouco mais sobre o assunto, a gente não fica. Não para a gravação, não. Por que vai parar a gravação? Não tem nada a ver. Então pronto. Tem nada a ver. Continua, vá. Continua, não tem nada não. Não tem nada a ver. Eu vou sair. Até o próximo domingo. Tchau, João. Tchau, João. O grande problema é Kardec recebeu essa comunicação há quantos anos? Como é que está Júpiter hoje? Sim. Como é que está? Já deixou de existir? Porque a gente está vendo lá na progressão dos mundos que o mundo também deixa de existir, sabe disso, né? Não como a destruição do apocalipse, como o pessoal está falando. Aí são coisas interessantes. Se a gente for falar aqui, a gente vai até amanhã de manhã do outro dia. Né? Eu acho, Beto. Interessante isso. Eu acho 200 anos lá é um dia, Ju, pra gente, sabia? Sim. Beleza. Vamos fazer nossa oração para a gente fechar? Eu tô no meu tempo, ó. Já passou, Beto. Roberto, peraí, Roberto Val quer falar também. Eu queria dizer uma coisa, mas vamos fazer a oração como está. A oração e aí a gente continua. E aí a gente continua. Beleza, vamos agradecer a Deus a oportunidade do convívio fraterno com todos esses companheiros do movimento espírita e esses espíritos bons. Façamos uma pequena oração. E assim, Senhor, nós te agradecemos, te pedimos, derrama as tuas bênçãos sobre todos nós hoje e sempre. Beto, libera... Roberto Val, libera seu áudio aí para você poder falar. Oi. Pronto. Pode falar. Oi. Eu vou voltar só a essa questão que o pessoal utiliza muito, questão de ET. Eu acho que isso tem ganhado um termo pejorativo. Sempre foi colocado assim como uma coisa sobrenatural, uma coisa fantasmagórica. Isso tem prejudicado muito. E o João falou em questão, eu não lembro quem foi, médiuns recebendo ETs. E eu acho que isso tem muito a ver também com a vaidade do médium. Se torna uma coisa diferenciada, ele recebe ETs, não sei o que e tal. E a vaidade também do espírito chegando aqui, se identificando como tal. Se nós trocássemos ETs por irmãos de outra orbe, certo? Eu acho que a conotação seria outra. Visto que Júpiter ele tem basicamente a mesma conformação, a questão deles se aproximarem do planeta e darem a comunicação seria questão de ordem mental. Certo? A vinculação material, já que ele tem uma condição mais elevada, ele se adapta com mais facilidade ao nosso sistema. É diferente o nós para nos adaptarmos ao dele. Ou seja, o grosseiro para adaptar-se ao mais sutil é mais difícil. Né? Então, eu acho que existe essa facilidade. Eu acho que essas comunicações existem muita deformação por parte das pessoas por orgulho e por vaidade, mas no dia que se deixar cair esse orgulho, essa vaidade, e começar a buscar informação de forma séria, certo? Com pessoas que desprovidas também desse sentimento, eu acho que a coisa começa a fluir. Eu acho que, na minha ótica, essa integração entre os mundos é parte de um projeto divino. Como existe entre as cidades, entre os países, há e existe essa correlação entre os mundos. Eles não vão chegar aqui, como é colocado pelo próprio Kardec também, na condição de interferir diretamente no nosso sistema. Não, porque vai tirar o nosso livre-arbítrio e o nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Mas trazer informações, trazer sugestões,
certo? Eu acho que o grande passo no futuro nós vamos dar quando a gente começar a entender essa sintonia. Eu acho isso muito importante. Eu não vejo por que não haver essa comunicação, essa interligação. Eu queria chamar a atenção também, gente, apesar de ser um dos princípios básicos da doutrina, a pluralidade dos mundos habitados, nós vamos observar que são poucas particularizações que Kardec trouxe. Vamos encontrar aí, nós vamos ver, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, há muitas moradas na casa do Pai, mas não tem particularização assim não. Vamos encontrar aqui na Revista Espírita uma particularização, vamos encontrar informações também na Gênese, mas percebam que tem poucas particularizações. No Livro dos Espíritos, nessa questão que eu citei, né, a 607A, tem particularizações também, que é semelhante ao que está aqui. Mas não houve assim muita particularização sobre Marte, sobre Júpiter, sobre outros planetas, não. Eu acho assim, pessoal, eu acho que as colocações de Roberval foram muito bem feitas. Todo mundo aqui que tem feito, né? A de Beto, que Beto fez antes também, né? Porque assim, eu concordo, Itamar, que não teve muita particularização, mas ao mesmo tempo a gente pode entrar nesse pensamento, né? De que as ciências evoluíram muito, foi o raciocínio de Beto, né? E talvez seja necessário haver um maior diálogo. Beleza. Mas aí vem, tudo bem que chegasse coisas novas, certo? Mas e cadê o controle universal? Por que que essa coisa nova que chega é restrita a um centro espírita ou a um grupo de espíritas que se comunicam e acreditam nisso e em lugar nenhum mais do mundo se tem, né? Ou se tem, a gente não tem conhecimento. Talvez exista um controle universal, mas a gente não busca, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que ter um olhar científico, sem preconceito, né? Eu concordo com as colocações de Roberval, porque é o seguinte, você vê que o próprio caso de Júpiter, aí, pelos relatos que tem, né? Eles já chegaram ao estágio de evolução da comunicação através do pensamento. Então eu não consigo entender como uma pessoa, com todo respeito, mas ela sentar e falar assim, abrir o dedo e tal, para dizer que é comunicação, porque isso é uma coisa hollywoodiana, né? Dos extraterrestres. Tudo bem, porque o cara que fez o filme de Hollywood, ele foi inspirado pelos extraterrestres, certo? Mas, gente, se esse espírito já se comunica completamente com a gente através do pensamento, então nem fala direta não teria, certo? Então isso é completamente animismo do médium. E aí entra, provavelmente, aí é uma opinião minha, né, no que Roberval trouxe. Talvez seja um pouco de ego do médium, né, de uma vontade de querer provar que é um extraterrestre está falando, e aí dá aquela característica, certo? Porque eu não consigo ver o menor sentido, entendeu, pessoal? Eu acho que se a gente focasse, se a gente estudasse mais e compreendesse mais essa ideia, como o Beto está trazendo, né, de que, na verdade, esses extraterrestres, né, apesar do termo pejorativo, mas o que ela quer dizer é isso, né, extraterrestre, e eu concordo com o Roberval, que acabou pegando um sentido meio pejorativo, meio não, completamente, né, mas enfim, se a gente começar a compreender, se Robertinho da comunicação de espíritos extraterrestres, o que a gente tem o tempo inteiro, né, porque segundo eles, os bons espíritos que nos inspiram, né, os mais elevados, eles vêm desses outros planetas, então todos nós estamos sendo o tempo todo inspirados por extraterrestres, certo? Mas se a gente compreende que esses espíritos, na verdade, em vez de pejorativamente, eles são só espíritos mais elevados do que a gente, né? A gente começa a compreender que todas essas características anímicas que a gente vai botar, ou do que a gente acha que tem que ser, elas não têm necessidade de ser. E talvez a gente foque mais naquilo que ele tem para nos dizer, né? Daquilo que ele tem para nos ensinar, né? Porque com certeza eles têm muita coisa, né? Como o Robert Valvin trouxe, quer dizer que ele vai trazer aqui uma coisa lá de Júpiter e aquilo é verdade absoluta? Não, porque ele não é nem espírito puro ainda, né? Ele é espírito superior, né? Dessas 4 escalas ou mais, como o Beto bem colocou, né? Porque lá tem mais nuances, então vamos dizer que lá no meio dos espíritos superiores, essas 4 escalas que a gente chama aqui viram 50 ou 1000, né? Porque lá eles conseguem ver as nuances mais do que a gente aqui, mas enfim. Olha a graduação de espíritos que tem entre os espíritos superiores. Então, mas o que eles nos trazem de conhecimento, se a gente for levar para a parte científica e levar para um controle universal, o que tem se dito aqui? O que tem se dito lá na Islândia? O que tem se dito lá na Austrália? O que tem se dito no Japão? Vamos ver o que há de concordância nesses ensinos e ver o que isso pode nos ajudar a evoluir moralmente. Né? Essa é a parte interessante, porque, por exemplo, o João trouxe um caso interessante desse menino russo, que eu não conhecia, até anotei o nome dele aqui para me procurar depois, mas a questão que eu fico é o seguinte, pessoal, eu fico intrigado com isso. Qual é a utilidade de um espírito de Júpiter ou de outro lugar superior encarnar na Terra para ficar lendo o pensamento dos outros?
Qual é a utilidade disso, gente? Se Deus, né, não nos permite ainda que, tipo assim, quando a gente vê um espírita, um médium espírita fazendo isso, a gente já acha errado, porque, poxa, é o caminho errado, você está usando a mediunidade de forma equivocada, certo? Poxa, você tem a mediunidade e você está usando sua dupla vista ou sua sensibilidade para estar dizendo a vida do outro, o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, é uma forma equivocada de você usar a sua mediunidade. Aí o espírito vai sair lá de Júpiter ou de outro espírito do outro mundo, muito evoluído, para encarnar na Terra, para ficar lendo a mente dos outros. Eu não consigo ver propósito nisso. Sabe, pessoal? Eu não, entendeu? Pode ser que haja, que eu não consiga ver. Eu vou interferir só um pouquinho, porque como eu estou trabalhando, daqui para lá, para o local de trabalho, são 20 minutos, e eu tenho que sair, mas concordo plenamente com o que o Anderson falou. Eu só vou falar aqui uma coisa aqui, Itamar. É rapidinho. A gente vai encerrar também, que o papo já está meio chatinho. E eu preciso sair. Já está chatinho. Já esgotou tudo. Eu tava vendo esse negócio aí de ET, eu estou imaginando, extraterrestre, não é? E os outros mundos, como é que estão em relação a gente? É extra Marte? É extra Saturno? É extra não sei o quê? Será que não tem a mesma visão da gente? A gente também é extraterrestre, não sabe, né? A gente não está sabendo de nada. E o detalhe, Beto, se alguns espíritos aqui do planeta Terra estão visitando esses mundos mais atrasados, né? Então é uma série de questionamentos. Eu sou extraterrestre para eles lá, rapaz. Tá bom, besteira. Tchau, bom domingo, gente. Excelente dia para vocês. Tchau. Tchau a todos.